Hoje, a gente vai mergulhar numa das cartas mais pessoais e, olha, mais poderosas do mundo antigo. Ela foi escrita por Paulo, Silas e Timóteo. Mas isso aqui não é uma análise teológica formal, sabe? É mais um olhar para uma mensagem que veio do coração, enviada para uma comunidade que eles de fato amavam muito. Essa frase aqui já diz tudo. Ela resume o tom da carta inteira. Isso não soa como uma ordem, né? De um chefe para um funcionário. É uma declaração de afeto profundo. É o som de mentores comemorando o sucesso e a fé de quem eles guiaram. E, sério, esse sentimento está em cada palavra que a gente vai ver. Para a gente poder entender bem essa carta, é preciso sentir a conexão que existia entre quem escreveu e quem recebeu. Não era um documento frio, um monte de regras, de jeito nenhum. Era uma mensagem de coração mesmo, enviada por pessoas que se importavam de verdade com o pessoal lá de Tessalônica. E aqui está a prova da sinceridade deles. Eles não chegaram lá exigindo apoio, longe disso. Pelo contrário, eles fizeram questão de trabalhar para se sustentar enquanto compartilhavam a mensagem. Isso mostra que o objetivo não era nenhum ganho pessoal, mas sim construir um relacionamento de verdade, sem nenhuma obrigação. E o contraste na forma como eles agiam é impressionante. De um lado, você vê as táticas de manipulação que eles evitaram, do outro, uma abordagem baseada em cuidado familiar, em vulnerabilidade. Eles não estavam só passando uma informação, entende? Eles estavam compartilhando a própria vida, agindo como uma mãe que cuida e um pai que encoraja. E tudo isso nos leva a uma pergunta. Por que essa comunidade era tão elogiada? Bom, a fé deles não era nenhum segredo. Virou um modelo tão forte que a reputação deles viajou por toda a região, inspirando muita gente. E aqui está o pulo do gato. As pessoas não precisavam ouvir falar da fé dos tessalonicenses. Elas podiam ver. As ações deles falavam muito mais alto. A transformação que aconteceu com eles, num mundo que era cheio de deuses e rituais, era por si só uma mensagem viva e bem radical. E que mudanças visíveis foram essas? Bem, primeiro, uma ruptura total com a cultura da época. Abandonaram os ídolos. Depois, uma nova lealdade a um Deus vivo. Eles também passaram a viver com um senso de propósito, sabe? Esperando o futuro que foi prometido. E talvez o mais incrível, eles encontraram alegria no meio do sofrimento, o que era uma prova poderosa da força da convicção deles. Mas a carta não é só sobre elogios e teologia. Ela também vai para o lado bem prático da coisa. O foco agora muda para orientações claras de como essa nova fé deveria, na prática, moldar o comportamento do dia a dia e as relações entre as pessoas. Basicamente, a orientação vem em 4 passos. Começa com um chamado à pureza pessoal. Depois, reforça o amor dentro da comunidade que já existia, mas com aquele incentivo para melhorar ainda mais. Terceiro, um conselho sobre responsabilidade pessoal. Cada um cuidar da sua vida. E por fim, a importância de ser autossuficiente para manter uma boa reputação com quem era de fora. Agora a carta entra num assunto muito real e bem doloroso que a comunidade estava enfrentando. A grande dúvida era o que acontece com quem já morreu. E essa parte aqui da carta oferece conforto e uma visão clara sobre o futuro. É aqui que a gente vê a teologia se tornando cuidado, se tornando colo. Isso não é uma lição fria, é uma resposta direta, cheia de compaixão para uma comunidade que estava de luto. Oferece uma perspectiva que transforma a dor. Não que a dor suma, mas ela passa a ser vista com esperança. E a base para essa esperança toda é essa promessa, que é apresentada aqui numa sequência bem vívida. Começa com um anúncio cósmico, grandioso. Em seguida, a prioridade é para quem já partiu, garantindo que ninguém vai ser esquecido. Logo depois, quem estiver vivo se junta a eles. E o clímax é uma grande reunião de família. Um reencontro que mostra que a separação da morte, no fim das contas, é temporária. A carta vai terminando com uma série de conselhos rápidos bem práticos. São dicas diretas pensadas para manter a saúde e a força da comunidade no dia a dia. Essa lista é basicamente um manual para uma comunidade saudável. Tem um chamado à responsabilidade, mas também ao encorajamento, ao apoio para quem está vulnerável. Paciência e gentileza viram regras do jogo. E, o que é crucial, tem um equilíbrio entre estar aberto espiritualmente e, ao mesmo tempo, ter discernimento, analisar as coisas. E no meio de todos esses conselhos práticos, a gente encontra esse trio poderoso. É tipo a postura essencial para uma comunidade que vive na esperança. Alegria constante, oração contínua e gratidão inabalável. E veja bem, não são sugestões baseadas em sentimentos, mas comandos que moldam a perspectiva da vida, não importa o que esteja acontecendo.
Então, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Uma carta escrita para uma comunidade pequena na Grécia Antiga, falando de amor, de fé exemplar e de uma esperança que supera o luto. As questões que ela levanta, como construir uma comunidade de verdade, como viver com integridade, como lidar com a perda, são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. Fica a questão: o que a gente pode aprender com a resposta deles?